Bom, gente, pode sentar aí. Eu também penso aqui, tem mais gente para cá do que para cá, eu vou ficar meio de assim, meio de canto aqui. Boa noite, gente, graça e paz. Pô, que legal estar aqui com vocês, obrigado pelo honroso convite, muito bom. Estava previsto de a minha esposa, a Elo, estar aqui também, mas ela foi chamada mais ou menos de última hora para pregar numa outra alcance, e aí ela está lá. Então, tô sozinho, sem ela, mas está tudo bem. Eu peguei uma roupa lá, né? Tomei banho, escovei o dente, tudo certinho. Ela deixou a listinha lá, eu acho que eu fiz tudo. Bom demais. Gente, que legal estar aqui com vocês, a juventude toda, mas hoje de maneira especial aí, né? Gostei da definição, né, dos jovens Pro Max, e a gente está aumentando. Eu já estou com 15, 12 GB de armazenamento. Nós vamos crescendo aí. E está com a galera Jovens Mais também, ministério que a gente caminha lá em Curitiba, né? Pessoal animadíssimo, é muito bom. E eu olho para esse ministério com uma ênfase na comunhão. Eu acredito que todos nós, né, na nossa relação com Deus, temos a nossa vida devocional. Você vai, com o passar do tempo, com a sua maturidade, né, desenvolvendo a sua relação com Deus, você vai crescendo no Senhor, você já concluiu muitas vezes os seus estudos, até mesmo a faculdade, já concluiu a faculdade, está trabalhando, né, e em tantas coisas você já é independente, você já é maduro, você já está pronto, já dá conta da sua vida, mas tem uma coisa que permanece, né, sempre como uma necessidade do nosso coração, né? Temos relacionamentos abençoados, relacionamentos afetivos, isso é maravilhoso, né? Quem não casou ainda? Vocês estão com vergonha, por isso que não casa, gente. Não levanta a mão, pô, né? Não vou perguntar. Próximo seria quem quer casar, né? Seria bom se eu fizesse isso, porque você já conseguia dar aquela filmada, né? Fala assim, ó, esse quer, esse não quer, tal. Mas ter relacionamentos, ter conexão. Então nós olhamos para esse ministério com esse coração, né? Para um desenvolvimento de comunhão, de uns aos outros. Temos amigos espirituais, irmãos espirituais, gente que nos aproxima de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar hoje, gente que que soma, que agrega, gente que abençoa a nossa vida e que é oportunidade de nós também abençoarmos essas pessoas. Nós acreditamos muito nisso, né? Essa galera aí já Pro Max, quero ver se amanhã a gente fecha uns últimos detalhes. Nós estamos fazendo uma programação. Eu já vou deixar aqui um spoiler de um convite. É o spoiler do convite. Daqui a pouco chega o convite, mas no dia 14, é uma sexta-feira, acho que não é essa, a outra, nós vamos ter, né, um jantar karaokê gospel. Nós estamos aí vendo um lugar lá em Curitiba, vai ser num restaurante com karaokê. Aí eu, tendo os dados, os detalhes todos, eu mando o convite, né? É mais para essa galera aí, Jovens Mais, tal, né? E vai ser muito legal, tá? Então eu mando para vocês vão ser super bem-vindos, porque essa também é uma característica desse perfil nosso de relacionamento, né? Conhecer outras pessoas, se conectar com outros irmãos. Nós temos lá em Curitiba um grupo que nós chamamos de Conexão Mais. As igrejas de Curitiba que têm o Ministério Jovens Mais, elas têm uma unidade, nós temos com eles, já os recebemos na nossa igreja, já fomos na igreja deles, já fizemos programação, sempre fazemos coisas juntos, né? E isso é muito legal, o pessoal se anima bastante, porque você, além de ter aí um aprofundamento com os irmãos da sua própria igreja, mas você conhece irmãos de outras igrejas, tal, e sempre é legal, né? A gente sempre diz, o propósito do ministério como esse não é necessariamente gerar relacionamento, namoro, casamento, mas também, né, irmão, se der certo, né, fala, não é Tinder gospel, mas também o homem de Deus, a mulher de Deus, quer casar, né,
todo o interesse do Senhor que seus filhos conheçam suas filhas conheçam seus filhos, e já que tem que casar, que é bom demais, é maravilhoso, que case, né, bem, que case direito, que case num jugo abençoado. Amém, gente? Legal. Eu quero ler com você Marcos capítulo 2. Eu quero falar sobre um dos níveis de relacionamento mais espirituais que existem. Se eu perguntasse a você, qual é o maior nível, qual é a maior expressão de amor que pode haver entre seres humanos? Talvez alguns já pensam assim, a resposta mais aparentemente assim, né, pronta é a mãe pelo filho, né? O irmão gêmeos, né? Às vezes eu vejo história que um tem uma dor, o outro tem outra. Eu acho isso meio espiritual, assim. Eu fico até meio assustado. Falo, meu Deus, como assim, né? Para com isso. Vários níveis. Eu poderia falar, um pai, o marido e a mulher que se tornam uma só carne. Vários níveis de relacionamento que podem ser. A Bíblia usa algumas figuras de linguagem, às vezes, para falar sobre determinados níveis de relacionamento. Mas, antes eu falei do texto, né, de Marcos, mas João 15, 13 a 15 diz assim: ninguém tem maior amor do que este. Então ele já começa dando a resposta. Eu vou te falar qual é o maior nível de amor que existe. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Uau! Vocês são meus amigos, Jesus está falando, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Veja, eu como pai, tenho os meus filhos, irmão, eu sempre digo isso sem orgulho, sem falar assim, estou doido para que Deus, né, me faça provar o que eu acabei de dizer. Mas eu digo como pai, que se um dos meus filhos precisasse de qualquer um dos meus órgãos, inclusive vitais, eu não teria a menor dificuldade, e eu digo novamente isso, humildemente diante do Senhor, mas eu amo os meus filhos, e eu me vejo. Se fala assim, olha, você precisa ter um transplante de coração entre você e o seu filho, é teu, tranquilo, porque há um laço. Eu também digo isso, né? E sempre que eu falo isso, assim, a minha esposa fala amém, mas ela fica meio assim, porque eu falo assim, eu também entregaria minha vida pela minha esposa, né? E eu falo assim, amém, irmã? Ela assim, pelo você entregar para mim, amém. Eu por você, precisamos ver como é que a gente está. Eu falo, pô, mas aí a irmã me quebra, né? Porque eu realmente não apenas amo minha esposa a ponto de me dar a ela, de me entregar a ela, mas sei também que tem um princípio bíblico e espiritual, né, que se coloca nesse aspecto. Mas é muito diferente quando um amigo decide amar um outro amigo a ponto de se entregar por ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se eu precisasse de um rim, e aí, posso contar? A pessoa olhou e falou assim, irmão, assim, uma transfusão de sangue, uma doação de sangue, até vai, mas calma, né? Calma. Precisar sair de uma doação de sangue, precisar assim, doar um cabelo, alguma coisa assim, a gente está aí, conta comigo, né? Mas assim, um rim aí já fica mais... E a Bíblia diz por quê? Porque quando você não tem um vínculo de sangue, não tem nenhum tipo de relação que tenha sido já pré-instituída, mas você decide amar alguém, nesse nível, a Bíblia diz, porque esse é o amor da decisão, esse é o amor da entrega. João 15,15, Jesus diz assim, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Jesus, ele confirma essa palavra. Vocês são meus amigos, e olha só, o que ele fez por mim e por você? Ele entregou a sua vida por mim e por você.
ele prova essa palavra. Não há nível maior de amor do que quando alguém decide entregar a sua vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos, porque eu não chamo servo, e eu sou o Senhor, mas eu decidi não me relacionar com vocês como Senhor, mas como amigo, e amigo disposto a entregar a sua vida. Provérbios 8, 24 faz assim, ó: amigos vêm e vão. Tem a galera aí que são relacionamentos. Mas aí, isso é um versículo maravilhoso. Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Irmão a gente não escolhe, né? Alguns estão falando assim, pois é, eu sei bem o que é isso. Se eu pudesse ter escolhido, escolheria uns bem diferentes os que eu tenho, né? Os irmãos aí, né, vieram do mesmo pai, da mesma mãe, mas parece que vieram com, sei lá, né, vem com cabeça diferente e tal. E a Bíblia diz que tem amigos que se tornam tão apegados, tão chegados, tão especiais e importantes, que eles se tornam mais relevantes na nossa vida que o irmão. Portanto, gente, a amizade é um dos níveis mais elevados e é sim um assunto extremamente espiritual. Olhar e entender o poder de uma amizade, o que esse tipo de relacionamento tem de potencial de ser espiritual, transforma as nossas vidas, transforma não apenas os amigos que nós queremos ter, mas os amigos que nós seremos. Porque a amizade, gente, é uma via de duas mãos. Amigo você tem, mas amigo você também é. E geralmente quando a gente fala disso, a gente sempre lembra dos conselhos do pai e da mãe, porque geralmente o pai e a mãe falam assim, né, cuidado com as amizades. Eu já atendi cada camarada, o camarada era praticamente um traficante de drogas. Pensa um cara terrível, já peguei casinha. Daí eu atendi o pai e a mãe assim, não, porque as amizades levaram para esse lugar. Fala assim, poxa, né? E ele é o chefe da gangue, irmã, como é que as amizades que levaram? Então a gente pensa muito nos amigos que a gente tem que ter cuidado com o amigo que a gente tem amigo que é do mal, né? É amigo que não é legal. Mas a gente para pensar no amigo que nós somos, e espiritualmente falando, o que nós podemos gerar na vida dos nossos amigos, porque assim, gente, a palavra do Senhor diz assim, né? Ide por todo mundo, preguem o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O que a Bíblia está dizendo é, o mundo tem que ouvir do evangelho. Confins da terra, né? É aqueles lugares lá que o pastor Felipe vai, missionário, ia, né? Ainda vai de vez em quando. E você fala, nossa, a gente tem que chegar bem longe. Mas ele começa dizendo assim, Jerusalém. Onde que é Jerusalém? O lugar que eles moravam. Então, a Bíblia não está dizendo que para orar, ou para você falar de Jesus para alguém de uma outra cidade, você só pode fazer isso depois que você só falou para o que estava aqui. Não, você vai tipo passando de fase. Você só ganha o direito de falar de Deus, de Cristo, para pessoas, né? Primeiro você tem que falar para quem está perto, para depois... Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que todas as pessoas têm que ouvir do amor de Deus. Mas antes de chegar nos lugares longínquos, a gente tem a oportunidade de falar para quem está perto. Eu estava hoje, né, e ainda não li o texto, mas daqui a pouco eu leio, acredite, fique em paz. Eu fui hoje tomar o café da manhã maravilhoso com a minha família, na feira comendo pastel. Porque, né, um caldinho de cana, porque a gente é saudável. Né? Estou no projeto 512 GB aí. E a gente estava lá e tinha alguém ali no meio na praça que a gente estava comendo ali um pastel de capivara, né? Que está famoso lá em Curitiba, e comendo um pastelzinho ali, e tinha um irmão com uma caixa de som pregando ali. E minha esposa falava assim, nossa, eu me emociono, coisa maravilhosa, tal. Eu falei, glória a Deus, é maravilhoso mesmo. A disposição desse irmão, e ali pegava, fez um apelo. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas, inclusive, o ignoravam, alguns até se incomodavam, mas ele estava ali, né, fazendo ali o seu trabalho e
aquilo que Deus o vocacionou e chamou, e aquilo é maravilhoso. Mas eu fico pensando, né, ele estava ali tentando se comunicar com pessoas que não estavam lhe dando tanta atenção. A palavra nunca cai, né, nunca volta vazia, o que é maravilhoso. Então, não estou absolutamente falando contra isso. Mas olha só, tem gente que já nos deu os seus ouvidos, que já nos deu os seus corações, que olham para nós e literalmente dizem: você tem acesso ao meu coração, você tem acesso à minha vida, né? Essas pessoas muitas vezes estão no seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e essas pessoas nós chamamos de amigos. E essas pessoas que já nos deram seus ouvidos, a pergunta que eu faço é: nós temos aproveitado essa preciosa e poderosa oportunidade que nós temos para, sobre essas pessoas, pregar do amor de Deus, falar de Jesus? Porque não faz sentido só no aspecto de que, às vezes, a gente quer ganhar os de fora, e que são muito mais difíceis. Pô, meu sonho é ser missionário na Coreia do Norte. Pô, mó tenso, cara. Mas tem gente do outro lado da rua. Então, quando eu saí lá do pastel, eu saí de lá e foi muito legal, aí eu volto para casa. Eu moro num pequeno condomínio com 6 casas. A galera do condomínio estava sentada, dentro do condomínio tem uma árvore lá, com um banquinho, estava a galera toda sentada. E quando eu chego lá, eles olham para mim, para minha esposa, e falam assim, né? Ô Marcelo, senta aqui. E a gente começou a conversar. E como é que está e tal, e brincadeiras e tal, e ali eu tinha uma oportunidade, e tive uma oportunidade preciosa de falar coisas, e não pregar necessariamente para eles, mas ali, os meus amigos ali do condomínio falam: senta aqui, e quando eu sento aqui, vamos conversar, irmão, em algum momento essa conversa vai se tornar uma bênção para a tua vida. Portanto, amigos são oportunidades preciosas, né? A gente fala assim, se eu falar, às vezes a pessoa assim, o pastor vai falar sobre amizade, isso é uma coisa meio juvenil, sabe? Parece que é coisa do culto do amigo. Irmão, é a coisa mais espiritual que tem. Ganhar os que estão perto. Sabe aquela coisa assim, tem gente que quer mudar o mundo, né? Não, porque eu quero mudar o mundo. Irmão, começa arrumando tua cama. Tu quer ganhar a Coreia? Começa ganhando teu vizinho. Começa ganhando a tua escola, começa ganhando a tua faculdade, começa ganhando o seu trabalho, começa ganhando a sua família, teus primos. Já é gente que está doido para ouvir, que já deu o coração para você, né? Então nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos. E hoje eu quero falar de maneira especial, nesse culto aqui em que meu desejo é conectar os nossos corações, né? E eu quero falar sobre aquilo que eu chamo de amigos para a eternidade. Como nós podemos ter e ser amigos espirituais. E por isso eu quero voltar agora ao texto de Marcos, capítulo 2, dos versos 1 a 5, que dizem assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava as palavras de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Sabe, gente, a verdadeira amizade, ela precisa nos aproximar de Jesus. Sabe, esse texto, ele não fala a idade das pessoas. Eu tenho certeza que eram jovens, porque mais para frente a gente vai ver a falta de juízo, então só podem ser jovens, né? A falta de juízo que eles têm para depredar o patrimônio alheio, né? Olharam alguém e falaram assim: vamos destruir uma casa? Eles olhavam assim: sim, então só pode ser jovens, né? Ou adolescentes.
E eles são aí um grupo de 5 pessoas. Tem 4 pessoas que vamos apresentar assim, que não trazem nenhum tipo de deficiência física ou paralisia, né? Um pouco lesados da cabeça, a gente vai ver, mas um deles tinha uma paralisia. Ele não caminhava. Num contexto e num tempo em que você ter uma paralisia, você ter uma limitação como essa, era algo muito pior, muito complicado. Havia um problema espiritual, porque para muitos, inclusive, você ter algum tipo de deformidade, coisa assim, de nascimento, né? Isso poderia denotar que você tinha algum tipo de maldição sobre a sua vida, coisa assim. Então havia toda já um certo, né, um relacionamento ruim com isso, já se olhava de maneira assim mais complicada, mas também, e não só isso, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje, nós temos toda uma legislação, parada do PCD, adaptado, tal, rampa, não sei o quê, facilita, não resolve, mas já é, né, menos pior, tal. Cidades vão tentando se organizar, calçada, tal, né? Então, para você tentar incluir esse pessoal e facilitar a sua mobilidade. Naquela época, irmão, não tinha cadeira de roda, não tinha, né, não tinha nada disso. Era muito ruim. Então, esse rapaz paralítico, ele tinha essa condição e esses amigos, né? E olha só, eu tenho certeza que esse rapaz paralítico é um cara gente boa. E por quê? Se o texto não fala. Porque ele tinha amigos sensacionais. E deixa eu falar, você sabe qual é o melhor termômetro para você medir a qualidade dos seus amigos? É você descobrir que tipo de amigo você é. Porque bons amigos geram e nutrem bons amigos. Pastor, meus amigos são tudo traíra. Meus amigos são tudo, olha, uns fura-zóio. Meus amigos isso, meus amigos aquilo. Irmão, se são seus amigos, né, de alguma forma vocês se acharam aí. Não está satisfeito com as suas amizades? Avalie o tipo de amigo que você tem sido. Porque pessoas fiéis atraem amizades fiéis. Pessoas, já viu que a gente vai meio que se juntando assim nos grupos, que naturalmente a galera que gosta, a galera dos filmes, a nerd fica junto, a galera da worship fica mais junto, a galera do skate fica junto, a galera das outras coisas, a gente vai se achando, a gente vai se colocando. Então, o teu grupo de relacionamento fala muito sobre quem você é. Porque se você se sente bem nesse lugar, se você se sente acolhido nesse lugar, de alguma forma, esse lugar faz sentido para você. Por isso eu digo que esse camarada, ele era gente fina, gente boa. Cara sensacional, porque para ter amigos tão sensacionais, e ele sendo paralítico, não podendo, sendo eu vou colocar aqui 1 milhão de aspas aqui, sendo um problema, uma dificuldade para eles, porque hoje, né, eu tenho um amigo que ele tem uma paralisia, mas ele tem uma motinha elétrica, assim, que anda, meio de um triciclo e tal, e é muito legal, né? Inclusive, eu lembro quando os meus filhos eram menores, né, era maior, hoje minha filha tem 18 anos, mas era maior constrangedor, eu tinha que mexer, porque assim, ele chegava com a motinha assim, na igreja, tal, né, minha filha pequena, eu olhava assim, ela chegava para eu e falava assim, nossa, é muito top, você é muito privilegiado, você anda de motinho dentro da igreja. E eu falava, filha, ele não anda. Não sei se ele está entendendo que isso é um elogio, mas ela era uma criança, né? Eu falei assim, pô, eu tenho inveja dele, pai, porque ele anda de motinho para cima e para baixo. Eu falei, filha, eu acho que se a gente fizesse aqui uma perguntinha, eu acho que ele trocaria de lugar com você. Mas enfim. Então esse cara era um cara sensacional. Só que ele tinha paralisia. E o que a gente precisa entender é o seguinte, você já falou assim de alguém, ou já considera assim, cara, eu tenho um amigo que pensa um cara top, pensa uma menina maravilhosa, preciosa, assim, lá da minha faculdade, da minha escola, lá do meu trabalho, nossa, mas pensa uma pessoa legal, uma pessoa da minha rua, uma pessoa maravilhosa. Olha, só falta Jesus.
mas pensa, ó, é melhor que muito crente. Mas a gente fala isso. Mas se falta Jesus, tem paralisia. É como uma bela flor artificial que a gente às vezes tem em casa. Você olha e fala assim, nossa, que flor bonita. Aí a pessoa fala assim, é mentira. Porque na essência, no fundo, falta o quê? O principal, a vida. E esse cara, vou ter a liberdade de chamar assim, esse jovem, ele podia ser sensacional, maravilhoso, mas tinha uma paralisia. E às vezes os de fora podem nos achar até meio preconceituosos, falar assim, gente, se não tem Jesus, não tem futuro. Não tem um lugar para chegar. Sim, tem pessoas éticas, tem pessoas gentis, tem pessoas generosas, tem pessoas limpinhas, bacana, engraçada. Mas se não tem Jesus, é uma paralisia. E a grande verdade é que há um estado de morte dentro daqueles que não receberam a vida eterna. E esse camarada, né, ele está ali, ele tem esses amigos. Esses amigos, eles poderiam ser maravilhosos com o amigo paralítico. Vamos imaginar o seguinte, nosso amigo, vamos fazer algo de bom para o nosso amigo? Vamos alegrar o dia? Nós estamos aqui, de repente, ele fala assim, vamos tomar um banho de cachoeira? Vamos. Aí os quatro, vamos! Aí o camarada paralítico, e o nosso amigo paralítico, vai junto. Pô, cara, vocês vão me levar? Vocês me levariam lá? Leva. O cara olhar e falar assim, nossa, vocês são gente boa demais. Não, cara, nós vamos, você vai. De repente, algum deles assim, tá sabendo que vai ter uma festinha hoje à noite? Vai ter uma baladinha top, né? Legal, uma baladinha do mal. Eu fiquei sabendo que do lado vai ter um karaokê gospel, que é muito bom e abençoado, mas nós não vamos nesse. Nós vamos na outra, na baladinha lá. E eles falam assim, vamos, vai ter umas menininhas. Assim, e o nosso amigo, vamos levar. E ele olhar e falar assim, nossa, cara, vocês são gente fina demais. Né? Não vou te apresentar uma prima minha, né? Também e tal. E ele assim, cara, eu estou feito, olha os amigos que eu tenho, gente boa. Eles poderiam fazer várias coisas legais como essa, mas nada muda o fato de que se fizessem essas coisas, que poderiam ser bem legais e trazer um momento de bastante alívio, até uma pseudo-alegria, nada mudaria o fato que no final do dia ele voltava para casa paralítico. Voltava paralítico, aliviado, mas amanhã paralítico. Só que essa galera ficou sabendo de algo. Tinha uma conversa acontecendo por aquela região naqueles dias. E uns negócios legais estavam acontecendo. Um negócio diferente. Rapaz, tem um camarada que passa aí, você vai saber quando ele está chegando, porque tem uma galera que fica assim, pensa uma turma. E mano do céu, e acho que eles já tinham visto alguma coisa, para ter essas ideias. Né? Cara, acontece uns negócios muito malucos. A gente estava no meio, tinha uma galera, a gente foi lá junto com ele no deserto, lá estava assim, mó larica, uma fome danada, não sei o quê. Tinha o piazinho lá com uns pãozinhos, lá, as coxinhas, não sei o quê. Mano, deram pro cara, o cara alimentou todo mundo. Falei assim, você está brincando? O homem é sinistro, velho. Eu peguei com meu filho as palavras aí, depois você vai se passar do ponto, você me avisa. Não, cara, eu ouvi ele orar para alguém, essa pessoa foi curada. Aí, foi, sério? Você está falando, mas como assim curado? Mano, tinha um cego, o cego estava lá, não sei o que, ele parou, tal, fez uns pirlim-pim-pim lá. Você acredita que o cego, sabe o primo da dona, né, Joaquina lá? Então, que era cego, está vendo? Eles olharam assim, mas peraí, se ele cura cego, ele também cura paralítico. E o que os seus amigos fizeram? Não tem melhor lugar, não tem melhor ambiente, não há nada de mais importante, ou há nada de mais amoroso que nós podemos fazer pelo nosso amigo, que não seja levá-lo para perto desse Jesus, porque uma boa amizade sempre te atrai para perto de Jesus, nunca te afasta dele. O tal do Jesus está vindo aí,
Então vamos aproveitar que vai estar uma confusão aqui, vamos lá para a piscina? Não. Eu digo o seguinte, irmão, se alguém passou hoje na tua casa, de carro, para te dar uma carona, irmão, a quase 7 pilolitros da gasolina, essa pessoa te ama de paixão. Ela está doida para você ir para o céu, está doendo no bolso, mas eu te busco. Mas porque eu quero os meus amigos perto de Jesus. E se você tem qualquer tipo de relacionamento, seja uma amizade, seja sentimental, um interesse, um namoro mesmo, que quando você está com essas pessoas, ou quando você está com essa pessoa, você não está mais perto de Jesus, você se percebe se afastando de Jesus. Essa não é uma verdadeira amizade, essa não é uma boa amizade, essa não é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, porque para ser bom, tem que chegar perto dele e não te afastar dele. Os seus amigos, quando você chega no ambiente, eles ficam mais perto de Jesus. Como assim, pastor? Eles ouvem coisas a respeito de Jesus, eles veem coisas na sua vida, e eu não estou dizendo que vai chegar lá o pastorzinho, a pastorzinha, o missionário, né? O chato do rolê que já chega repreendendo, já chega, não sei o quê, pô, faltando pano nessa roupa aí. De repente até é o caso, pelo seu nível de... Mas sabe que a pessoa que já vai, isso aqui, tatuagem, vai morrer, vai para o inferno, vai isso, vai aquilo, Halloween, blá, blá. Um monte de coisa que a gente poderia falar aqui, e que eu não estou falando que está certo ou errado, só estou dizendo que é o seguinte: quando as pessoas têm acesso às nossas vidas, elas estão mais perto de Jesus. Os seus amigos te trazem para perto de Jesus, talvez alguns olhares assim, bem bacanas estão sendo trocados aqui, dizendo assim, cara, você me trouxe para cá, eu só estou aqui hoje porque você falou de Jesus para mim, porque você insistiu. Eu um dia estava assim, o que você vai fazer? Ele falou, vou na igreja. Posso ir? Pode. Talvez quem ganhou você para Jesus não está aqui hoje, mas é um amigo. Cara, manda uma mensagem para essa pessoa. Cara, ouvi uma palavra hoje que me fez lembrar de que quão importante foi a nossa amizade. A nossa amizade marcou a minha vida para sempre. Sabe por quê? Porque ela mudou a minha eternidade. Esses amigos eram realmente amigos, porque eles aproximaram o paralítico de Jesus. Uma verdadeira amizade não nos tira do propósito, não nos tira dos caminhos do Senhor, não nos afasta, né? Eu não vim hoje aqui para quebrar, com a intenção de terminar nenhum namoro, mas glória a Deus se diante daquilo que está sendo dito, ele terminar. Ou arruma, ou termina. Ou é para ficar perto de Jesus, ou é para a gente ficar perto dele, porque se for para nos levar para longe, não é. Deus não nos dá nada, Deus não nos daria nada que nos roubasse, Deus não nos daria nada que nos tirasse de perto dele. Quem faz isso não é o Senhor. Se uma verdadeira amizade, os relacionamentos abençoados nos aproximam de Jesus, 2, verdadeiros amigos estão dispostos a pagar o preço da verdadeira amizade. Então o que acontece? Bom, vamos lá. Vamos para Jesus então? Tiver a ideia? Vamos. Bom, ele não tem como ir andando. Como é que a gente faz para ir? Carregando. A Bíblia diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Se a Bíblia fala que a gente não pode desistir, não nos cansar, Gálatas 6,9, é porque cansa. É porque cansa. É porque é pesado. É por isso que muitas vezes nós precisamos de mais gente para nos ajudar no processo. Por quê? Porque carregar uma pessoa sozinho, às vezes é inviável. Mas eles estavam em 4 pessoas. É por isso que a gente precisa estar junto, na célula. É por isso que não dá para você ficar jogando toda a sua expectativa no líder de célula. Porque ele não dá conta de carregar sozinho. Ele está disposto a pagar o preço. Mas é pesado, e alguns de nós são pesadinhos, né, gente? E eu não estou falando do peso físico, eu estou falando de ter que carregar pessoas. Não é fácil. Mas eles estavam dispostos, vamos levar? Vamos carregar.
E às vezes dá trabalho. Às vezes você está meia-noite, 11h30, caindo de sono, cansado, na sua casa. E de repente, toca o telefone. E do outro lado tem a voz de um amigo que fala assim: fulano, fulana, você está aí? Estou. Atendi, né? Estou. Não estou bem. Você pode me ouvir um pouquinho? E você já pensa assim: eu sei que não vai ser um pouquinho, mas eu posso ouvir. Pode falar. Mas você já contou essa história semana passada, mas hoje eu precisava contar mais um pouquinho. Você pode me ouvir? Posso. E no final, a gente ora. Carregar o peso. Investir nas pessoas. Sabe, existe um versículo na Bíblia que ele é muito interessante, muito perigoso, se eu posso chamar assim, né? Estranho, né, chamar um versículo perigoso, porque eu vejo muita gente usando ele de forma equivocada, que é Mateus 7,6. Mateus 7,6 diz assim, ó: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e o atacarão. Então as pessoas às vezes pensam assim: não, eu vou falar de Jesus para meus amigos. Aí você convidou ele, um amigo, para ir na igreja. Aí ele veio semana passada, a primeira vez na igreja. Primeiro, você, nossa, glória a Deus, semente caiu em boa terra, aleluia. E você fez certinho. Fez a primeira vez. Só tem 25 anos. Andou longe dos caminhos do Senhor todo esse tempo. E veio semana passada. Aí a pessoa veio no culto semana passada, foi uma benção, tinha um cara bem mais legal que eu aqui, e falando, a pessoa foi tocar, até era uma chorada, falou assim: nossa, maravilhoso esse negócio. E aí você fica assim: pô, que legal, meu amigo e tal. Aí essa semana hoje você ligou, e aí a pessoa falou assim: tenho uma prova para fazer, ou chegou uma visita. Um tio meu chegou aqui, então hoje eu não vou poder. Lá, aí, o cão voltando ao seu vômito. Não vou jogar as minhas pérolas aos porcos. Eu chamei uma vez, não veio, agora que se lasque, em nome de Jesus. Porque assim, irmão, calma. Sabe, eu me lembro de uma vez, pastoreando jovens, e tinha uma pessoa, uma moça, ela era assim muito bonita, jovem e tal, e às vezes ela vinha, às vezes ela não vinha, e ela assim, às vezes dava sinais de que queria muito de Deus, mas às vezes ela dava uma sumida e tal, e aquilo meio que me incomodava. E um dia, eu avisei minha esposa, falou: eu vou lá, eu vou falar com a fulana, e assim, ela precisa tomar uma posição, sabe, já está vindo aí, tem um ano, e parece que não toma uma posição, parece que está com o pé doce, meio assim, querendo, vou tirar satisfação. Eu chego, fulana, não sei o quê. Aí ela fala assim: pastor, a minha condição é um pouco difícil. Às vezes eu fico tão desanimada. Eu falei: mas por quê? Precisa, aí a gente. Ela falou: deixa eu te falar, só tem eu de crente lá em casa. Meus pais, meu pai, minha mãe, principalmente minha mãe, meus irmãos, não é nem que eles não são crentes, eles nem gostam muito de crente. E o negócio é o seguinte: quando eu estou me arrumando para vir para a igreja, eu estou animada, minha mãe já passa no quarto e fala assim: fulana, o que você está fazendo? Ela: estou me arrumando, vou para a igreja. Para a igreja? E ela fala coisas do tipo assim: filha, você é tão jovem, sério que você vai gastar, sabe? E pastor, é um negócio, não tem nada marcado, há uma meia hora, começa a chegar um monte de parente, meu pai começa a acender a churrasqueira, e ele já começa assim: filha, fica com a gente. E já solta a música e tal. E eu ouvindo aquilo, eu falei: cara, eu estou acostumado com o pai chorando, dizendo: me ajuda, o que eu puder fazer, o que eu puder fazer para o meu filho, e para os caminhos do Senhor, que investe. E eu fico olhando assim, e essa moça, ela quer Jesus. E os pais dela, em especial, e a mãe dela, jogava contra. E a gente olha muitas vezes, pessoal, a gente não sabe. Então, cuidado, quando você avalia, dizendo assim: esse quer, esse não quer. Essa galera olhou e falou assim: nós vamos para Jesus. E vamos como? Vamos carregando. Só que é o seguinte, gente, a gente tem que ir até o fim.
tem que assistir. Porque aí eles estão carregando, chega com o paralítico aonde Jesus estava. E ele sabia por causa da multidão. Chega lá, cara, lotado. Uma galera. Essa era a hora que eles iam chegar, descer o rapaz, olhar, acho que o rapaz, o jovem com a paralisia, olhar para ele e falar assim: piazada, vocês são top. Obrigado. Ó, uns amigos bacana vocês. Poxa, me trouxeram até aqui. Nossa, cara, já me senti tão amado por vocês, mas assim, né? Agora deu ruim, tá cheio aí, não tem o que a gente fazer e tal. Então, assim, não tinha drone na época ainda, mas alguém só se fosse, sei lá, voando, né? Para a gente chegar lá. Por isso que a minha teoria é que eram jovens, porque um olhou para o outro, olhou para um e falou assim: voando? Olha, realmente está meio lotado aqui. Mas eu estou com uma ideia. Aí é assim: conte mais. Então, o meu plano é mais ou menos o seguinte: e se nós escalássemos a casa, destelhássemos a casa? Alguém olhou assim: isso é destruir patrimônio alheio. Ele falou assim: gostei, continue. A gente destelha a casa e a gente joga o camarada lá em cima, lá no meio, na cabeça de Jesus. E aí, por incrível que pareça, porque jovens direitos, olhou para o outro e falou assim: ótima ideia. Bora. Partiu. Já tiraram uma selfie e foram. Só que olha só, mano, se nós fizéssemos aqui um exercício, pegássemos uma casa dos nossos dias, de alvenaria, com telha de barro, de eternite e tal, e pegássemos uma escada dessas nossas boas, 4 camaradas e um paralítico para subir nessa casa, já seria um BO. Você imagina uma casa daquela época, que eles chegam só com uma esteira, eu não sei onde arrumaram corda, eu não sei se improvisaram a corda, pegaram a camiseta e fizeram uma corda, eu não sei, mas o que eu sei, eles tinham uma decisão no coração: hoje o nosso amigo vai estar diante desse homem, hoje não tem outro lugar para ele estar, esse é o lugar que ele tem que estar, a disposição de pagar um preço, exposição pública. O mico, né? Hoje está um pouco mais assim, fácil de visualizar as coisas por causa do The Chosen, né? Então tem esse episódio lá do The Chosen, subindo no telhado e tal. Mas eu fico imaginando a cena, Jesus no meio da... Só que, e é curioso, porque a Bíblia diz assim, que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus ali, e estava cheio de crente chato, religiosos. E o próprio Jesus falando, e os caras julgando Jesus. Mas isso aí, como assim? Como que ele fala isso? Mas isso não tem nada a ver. Mas que filho de Deus, filho de Abraão, e não sei o quê. E aí Jesus conhecia o coração daquele cara e falou assim: cara, que chato, meu Deus, povo tal do crente religioso, que só é religioso, é muito chato e tal, não sei o quê. E de repente, assim, começa um faisqueiro, uma sujeira assim, cair no meio da sala, um negócio esquisito. E de repente, assim, ó, um facho de luz. Alguém olha? Eu imagino o dono da casa, fala assim: cara, estão destruindo a minha casa. E eu olho, na cena eu já começo a criar aqui as minhas imagens mentais. Eu já olho Jesus assim: galera, está acontecendo alguma coisa aqui. No sentido aranha de fé, tá, ou acontecendo alguma coisa aqui. E tal, e aquele facho agora faz assim, e o pessoal olha e fala assim: nossa, teto solar, olhar assim, e aí eu fico só imaginando, cara, pensa comigo, assim, o paralítico está aqui do lado, eu penso assim, ó, uma de cada vez, 4 cabeças assim, pum, 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 mais para a direita, e 4 cabecinhas assim, e Jesus assim: nossa, será que vai acontecer o que eu estou achando que vai acontecer aqui? Será que vai rolar o que eu acho que vai rolar aqui? E de repente, né, eles começam a ajeitar, pegam essa maca, de novo, de algum jeito,
nas 4 pontas amarram. E eu fico imaginando a cena, aquele monte de crente chato, uns velhos, sentados, julgando Jesus, e de repente um piá paralítico começa a descer no meio da sala. Eu fico, acho que imaginando ele descendo assim, opa, viu, depois a gente fecha aí, tá? Não, então, os meus amigos são meio sem juízo. E descendo, e vai descendo, e vai descendo. Porque aqueles amigos, eles tinham uma decisão no coração. Se tem alguém que precisa conhecer o nosso amigo, esse alguém é Jesus. Porque nós vimos o que ele faz. Porque nós vimos o seu poder. Talvez alguns daqui, eu acho, eu não estou aqui querendo bagunçar o texto, mas eu me permito pensar coisas assim, talvez algum daqueles meninos, daqueles piá, tivesse sido curado por Jesus, porque para alguém tá tão maluco, desse jeito, é porque alguma coisa aconteceu. É porque um dia veio num culto e aconteceu algo tão doido com você, que tocou tanto você, que transformou toda a sua vida, que fala assim, as pessoas que eu amo precisam experimentar. O que adianta eu ser o amigo mais legal do mundo e eles não sim? Sabe quando você tem uma série sensacional que você fala, mano, você tem que assistir. Sabe quando você come um negócio legal, né? Um hambúrguer legal, quando você vai num lugar legal, fala assim, mano, você tem que ir lá. Não tem dinheiro, eu pago. Aí a gente faz isso com hambúrguer, a gente faz isso com outra coisa. E esses caras falam assim, você tem que conhecer Jesus. Você tem, porque não tem um outro lugar. Porque se a gente te ama de verdade, é isso que a gente tem que fazer com você. E se a gente está apaixonado pelos nossos amigos, a gente também vai dar um jeito. Nem que seja para escalar a casa. Faça o treinamento na casa dos seus líderes. Os pastores, faz o treinamento. Fala, cara, vamos destelhar e tal. Cara, eles vão amar a dinâmica. Verdadeiras amizades sempre nos aproximam de Jesus. Verdadeiras amizades estão dispostas a pagar o preço para que sejam realmente uma verdadeira amizade. Por fim, a sua fé pode mudar a vida dos seus amigos. Porque o texto diz assim, quando Jesus entende, Jesus está ali, fala, cara, mano, está acontecendo, é o que eu acho que é. Eles estão jogando um doente na minha frente e fizeram uma doideira. E isso é fé. E acho que Jesus assim, e graças a Deus, porque esse bando de chato aqui já estava me dando do tédio. E eu falo, ele só me julgou. E agora, esses meninos... E aí o texto diz assim, vendo a fé que eles tinham. Eu me lembro de uma vez, o sogro, que é pastor, meu pastor, né, pregando esse texto, ele fez uma afirmação, eu falo, olha, eu não acho que necessariamente é assim. Ele diz assim, vendo a fé que eles tinham, ele está dizendo assim, a fé de quem? Dos amigos. Assim, o paralítico nem tinha fé. Eu não vou dizer que ele não tinha fé. Eu posso dizer assim que ele nem precisava. Mas eu acho até que ele entrou, porque assim, se ele falasse efusivamente, assim, não quero, não faça, ele participou de alguma forma. Mas o que acontece? O paralítico, ele também, se ele falasse assim, eu não quero de jeito nenhum, né? Ainda que ele falasse, eu não quero pagar esse bico de jeito nenhum. Gente, vocês vão me descer numa casa, eu vou cair, eu vou morrer. Hoje só não ando, é melhor não andar do que quebrar o pescoço. Mas ele olhava assim, confia. Né? Algum olhou e falou assim, alguma vez eu te decepcionei? Ele falou, então, a pior frase que você podia dizer era essa. Ainda que ele não tivesse, e eu não estou afirmando, mas pegar, ainda que ele não tivesse, Jesus, vendo a fé que eles tinham, falou assim, olha, os 4 aí, seus doidos, vocês têm muita fé. E não há uma pessoa que tenha estado diante de Jesus com esse nível de fé que não tenha saído daquele lugar transformado e carregando um milagre.
Há muitos registros, ou há registros de pessoas que estiveram diante de Jesus, conversaram com Jesus, tocaram em Jesus, mas saíram de lá do mesmo jeitinho que estavam, porque não manifestaram fé. E eu posso falar do jovem rico, eu posso falar de outros que não foram curados, eu posso falar de Jesus ir para uma região inteirinha, cheio de vontade de curar, de sarar, e porque não tinha fé, não pôde fazer ali muitos sinais. Mas eu não vejo nenhum registro na palavra de Deus, de alguém que tenha atraído a atenção de Jesus com a sua fé, que tenha saído daquele lugar do mesmo jeito. Jesus olha para aquela situação e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Aí eu acho engraçado, porque aqui é a coisa mais anticlimática. Assim, ó, os meninos queriam o quê? Que ele andasse. Eu fico imaginando a cara deles assim, né? Desceu, desceu, Jesus parou. Cara, não deu ruim, ele não está, ele está fazendo as paradas dele, está falando um negócio. Aí ele fala algumas palavras assim, ele falou o quê? Aí assim, fala mais alto. Aí Jesus olha para cima e fala assim: os pecados dele estão perdoados, eles. Só isso? Não, mas não era isso que a gente queria. Não era isso que a gente queria. E eu acho que é assim, cara, como assim? Seus pecados estão perdoados? Porque todo mundo estava julgando Jesus ali. Quem é esse que acha que quer perdoar? Porque lembra que eu te falei que tem gente que é tão incrível, tão sensacional, que é tão maravilhosa, você fala assim, só falta Jesus, e a pessoa é sensacional, e falta o principal. E Jesus, quando ele vai fazer o milagre, ele não começa pelo acessório, ele começa pelo principal. Fala assim: ó, vocês trouxeram o amigo de vocês aqui para ser curado da paralisia. Você convidou a pessoa, você convidou esse amigo para ver se ele se espairece, para ver se ele, se consegue vencer os problemas que ele tem na casa dele, se ele consegue sair da depressão, da tristeza, da fossa, disso, aquilo. E Jesus olha para mim e para os seus amigos e diz assim: então, mas eu vou começar pelo principal, eu vou começar transformando a sua vida de dentro para fora, os seus pecados estão perdoados. Só que quando a gente é sarado por dentro, imediatamente a gente começa a manifestar isso por fora. E aqueles caras começam a dizer assim: ah, tá bom, né? Perdoou os pecados dele. E aí Jesus fala assim: então, né? Para vocês é mais fácil o quê? Perdoar pecado ou curar? Porque Jesus está dizendo assim: é muito mais difícil perdoar os pecados. Nenhum de vocês poderia fazer, só eu posso fazer. E Jesus diz assim: mas então vamos fazer o seguinte, para provar que eu posso fazer o que eu disse que eu posso fazer, e que eu sou quem eu disse que eu sou, e agora que eu já fiz o que eu realmente precisava fazer, que é transformar a vida desse camarada. E aí eu acho que Jesus faz de pirraça, porque o texto diz assim, ó, que ele se levanta, pega a sua maca e sai carregando a sua maca. Por que eu estou falando de pirraça? Porque Jesus fala assim: pois quem chegou carregado, hoje sai carregando desse lugar. Ele chegou carregado por 4, pois, fique em pé, e agora é você que carrega. Você não apenas foi curado, você agora é um testemunho e você sai carregando. E, por favor, saia dando tchauzinho para esse bando de chato que está aqui, porque é isso que Deus quer fazer com as nossas amizades. A sua amizade, a sua fé, ela tem o poder de transformar os seus amigos para sempre. O futuro deles, a eternidade deles, o casamento que eles virão a ter, os filhos que eles virão a ter, ou que já têm. A verdadeira amizade precisa nos aproximar de Jesus. A verdadeira amizade custa um preço, e o verdadeiro amigo está disposto a pagar o preço da verdadeira amizade. E a verdadeira amizade entende que quando nós temos fé, isso toca os nossos amigos para sempre. Eu queria ficar assim em pé, e eu queria que nós concluíssemos. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. As amizades verdadeiras são um presente de Deus e podem nos aproximar ainda mais de Cristo. Assim como os amigos do paralítico fizeram o impossível para levá-lo até Jesus,
somos chamados a agir e orar em fé e orar pelos nossos amigos. Podemos crer que através das nossas vidas, Deus pode operar milagres, que cada um de nós seja um amigo fiel e pela fé ajudar os nossos amigos a encontrarem a cura e o perdão que só Jesus pode oferecer. Eu queria que nós orássemos, e vai ter um ambiente, algumas canções, mas eu queria lançar aqui um desafio. Eu queria que nós não apenas orássemos uma oração agora, mas que pequenos grupos de amigos pudessem se juntar para orar uns pelos outros, para carregar um pouquinho uns aos outros. Pastor, eu estou meio sozinho aqui, eu não conheço ninguém. Então é só você levantar a mão e falar assim: eu estou precisando de um amigo. Eu não tenho a menor dúvida que um amigo vai te chamar. Falou assim: eu não te conheço, mas eu gostaria de imediatamente me tornar um amigo seu. E eu queria que você fosse formado em pequenos grupos. Porque é isso, gente, que seja aqui nos jovens mais, nos jovens, nos adolescentes. É isso que precisa se formar aqui. Grupo de irmãos, amigos, ninguém sozinho, ninguém paralisado, nenhum de nós conformado com amigos paralisados. Ah, ele é tão gente boa, é tão estiloso, ela é tão estilosa, tem dinheiro, não tem dinheiro, irmão. Alegria plena só tem quem tem Jesus. Alegria plena só tem quem tem Jesus. Naquele dia, os 5 amigos foram jogar bola. Os 5 amigos foram celebrar. Eu queria que vocês podem começar a orar uns pelos outros. Alguém puxa, o outro ora. Fala: eu estou sentindo orar por algo. Eu quero orar por você. Talvez você queira dizer alguma coisa aos seus amigos antes de orar e dizer assim: cara, obrigado porque você pagou o preço para ser meu amigo. Eu te dei tanto trabalho. Obrigado porque um dia você pagou um lanche e lá naquele lugar você falou algumas coisas e isso tocou a minha vida. Obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque você, foi um amigo de verdade. Poderia ter desistido de mim, não desistiu. Ore pelos seus amigos. Quem sabe você tem um grande amigo aqui e nunca agradeceu a ele por coisas tão lindas que ele fez por você. Agradeça hoje. Não é que você deve nada para ele, mas é tão bonito quando a gente, dá valor e reconhece que a gente já foi pesado, que a gente já precisou ser carregado, que já precisaram carregar a gente nas costas. E hoje você está forte, você pode ajudar a carregar. Posso deixar de amar, ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, do Filho. Aleluia. Senhor, nós adoramos ao Teu nome. Pai, mais do que julgar ou avaliar os nossos amigos, nós queremos, Deus, ser uma resposta do céu para as nossas amizades. Nós queremos poder dizer, e nós queremos, Pai,
no dia em que nos apresentarmos diante do Senhor, ter o privilégio de ouvir algumas pessoas, quando forem abordadas naquele dia por Ti mesmo, e essas pessoas poderem dizer: obrigado, Senhor Jesus, por me salvar, mas obrigado porque o Senhor me fez conhecer aquele meu amigo. Obrigado, Senhor, eu agradeço. Eu estou aqui por causa do Teu sacrifício e do Teu sangue, mas eu não saberia disso se eu não tivesse aquele amigo, aquela amiga. Que você, na glória, na eternidade, ouça com alegria dos frutos. Não nos cansemos de fazer o bem. Alcance Campina Grande. Sejam amigos uns dos outros, sejam irmãos uns dos outros, sejam suporte uns aos outros, sejam família espiritual, sejam povo de Deus. Estejam abertos, tragam os paralíticos, não se conformem com amigos paralíticos, não se conformem, tragam-os para Jesus. A minha e a sua fé, a fé dessa igreja, a fé dos jovens mais, o alcance jovem, a fé dos adolescentes, vai salvar os jovens e adolescentes dessa cidade, em nome de Jesus, aleluia. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, e que eu ainda não vi. Quantos nessa noite desejam ser amigos de Jesus? E eu quero conhecer Jesus. Cante isso a Ele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Vamos clamar em uma só voz. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare, meu amado é
o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo. Será que nós podemos nessa noite cantar Yeshua? Yeshua. Yeshua. Querido, a gente queria terminar esse culto celebrando tudo que Deus falou no nosso coração. Mas se por acaso tem alguém aqui que precisa conhecer esse amigo Jesus, que você ainda não conhece, que você foi convidado por alguém, ou se você está distante desse amigo e você quer voltar para ele hoje, eu queria que você levantasse sua mão. Aonde você está, querido, que a gente queria celebrar com você. A gente queria se alegrar com você pela volta. Aquele amigo que a gente não pode ficar longe dele. Tem alguém, querido, que quer entregar a sua vida para Cristo hoje? Tomar essa decisão? Alguém quer entregar a sua vida para Cristo? Só levanta a sua mão, querido. Receba esse amigo hoje. Não saia daqui sem ele. Ele é o único que pode curar a sua vida. É o único que pode dar sentido à sua vida, querido. Tem alguém, querido? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e queira receber essa oração? Nós estamos aqui como os amigos hoje. Amém? Alguém? Eu sei que tem gente que precisa receber esse amigo hoje. Não saia daqui sem ele. Ele é o melhor amigo que você pode ter, querido. Ele é o melhor amigo. Ele é o único que cura as suas feridas. Ele é o único que dá sentido à sua vida, querido. É aquele que aponta um destino, um caminho para você hoje. Vem, meu mano, pode vir aqui na frente. Hoje tem uma pessoa recebendo esse amigo Jesus. Eu sei que tem mais gente, querido. Não saia daqui sem ele, querido. Se você precisa reconciliar com ele, é a melhor opção. É o melhor caminho que você pode seguir, querido. Tem alguém mais? Eu queria celebrar com você, querido. Podemos orar? O Espírito Santo está me queimando meu coração. Tem pessoas que estão afastadas desse caminho. Permita Ele curar você hoje, querido. Permita. Permita. Permita Ele tocar em você hoje e curar a sua vida. Aleluia. Tem mais alguém, querido? Dê liberdade para o Espírito Santo. Dê liberdade a Ele, querido. Vamos louvar o nome do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando em alguns corações. Deixa Ele, querido, sarar você. Receba esse amigo, Jesus Cristo, na sua vida, querido. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Nós declare, eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus.
meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, meu amado é o mais belo. Não há igual, não há quem se compare. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Quando a gente foi chamado para assumir os jovens, 2 anos atrás, Deus deu uma palavra para a gente sobre o Vale dos Ossos Secos. E a palavra que Ele soou no meu coração, da minha esposa: assopra que vai te levantar um grande exército. Traz vida, e essa vida é o Espírito Santo. Eu sei que muitos aqui estão procurando propósito para alguma coisa, um caminho, mas, querido, não existe outro, é só Ele. E se Ele te colocou aqui hoje, essa noite, é que esse Vale dos Ossos Secos se levantou. E Ele conta com você, querido, para que a gente traga essas pessoas aqui dentro dessa casa, para que eles sejam curados e conheçam esse amigo Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse o olho, querido. Colocasse a mão no teu coração e falei: Senhor, a partir de hoje, eu vou ser amigos. Eu vou ser amigo daquele que precisa estar aqui. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse ambiente que o Senhor deu, Pai. Um ambiente, Pai, onde que nós vimos o Senhor confirmar muitas palavras daquilo que o Senhor já tem lançado sobre esses alcances jovens, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, porque sabemos que o Senhor, Pai, soprou o vento sobre esse lugar. E tudo aquilo que, Pai, que vinha gerando morte sobre eles, Pai. Tudo aquilo que vem deixando preso no passado, não tem, Senhor. O Senhor é a vida que sopra sobre cada coração essa noite. Sobre cada mente, Pai. Que eles possam entender, Pai, que é o sentido da vida, que é conhecer a Ti a cada dia mais, Senhor. Que eles desfrutem desse amigo Espírito Santo, desse consolador, desse ajudador. E cada coração aqui saiba que é um amigo presente em todo momento da sua história, em todo momento da sua vida. Que não são um acaso que ele foi gerado, mas é um fruto do Espírito. Alguém que o Senhor sonhou e planejou cada detalhe, cada vida. Por isso, Senhor, aquele que precisa de um toque seu, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles conheçam a Ti profundamente, que eles vivam, Pai, esse amigo e consolador Espírito Santo. Nós abençoamos, Pai, essa casa, nós abençoamos tudo aquilo que nós fomos ministrados ao nosso coração, que seja uma semente fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, Senhor. Aleluia. 2 recadinhos rapidinho para a gente encerrar, querido. O primeiro, não sei se tem como jogar aqui. Nosso retiro, tudo novo, de novo. Ele vai acontecer dia 28, 29, 30. Cadê os adolescentes? Como foi o retiro de vocês? Foi algo extraordinário, gente. Eu falo para você, nós fomos marcados, foram eles apenas. Nós fomos cheios cada vez mais desse amigo Espírito Santo. Não deixe de ir. Se você, Tiago, não tem condições, conversa com a gente. Mas não deixe de ir. Nós estamos preparando isso com muito carinho. Não que esse evento vai mudar a sua vida, que muda é Cristo a sua vida. Mas ele pode trazer sentido a algumas coisas que às vezes você não encontrou aqui dentro ainda. Então não deixe de ir. Procura a gente, procura o seu líder de célula.
Ah, Tiago, eu sou o jovem mais. A gente separou os adolescentes e os jovens justamente para levar os casais dessa vez. E foi algo extraordinário que aconteceu com os adolescentes. Imagine que vai acontecer também com vocês. Amém? Não deixe de ir. Outra coisa, quando você sair daqui, pratique essa amizade. A gente vai ter um momento de comunhão ali. Converse com ele, vai ter algumas coisas para você comer ali. Sente, converse, conheça outras pessoas. Amém? Agora eu queria que você abrisse sua mão. As duas. De toda a porção que você recebeu hoje. Eu queria que você recebesse esse versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos e todos dias. Amém. Que Deus abençoe sua noite. Em nome de Jesus.